Boa tarde, vereadores e vereadoras. O projeto que a gente está discutindo aqui é uma aberração. Aberração. Eu digo por quê? Porque quando a gente está falando aqui de cargo comissionado, ninguém está falando dos cargos comissionados que já existem, que já são mais de 450 para a população entender. A prefeitura já tem mais de 450 cargos comissionados. Agora eles querem criar uma secretaria, mais um secretário adjunto e 2 cargos para tocar a Secretaria de Limpeza Urbana. E daí lá dentro, eles colocam a criação de mais 40 e poucos cargos que vão ser para a SUSP, eu não sei para quê, que vai ter cargo comissionado na SUSP, cujo o secretário da SUSP é pré-candidato a deputado estadual. E para que cargos comissionados na educação? Para fazer o que eles estão fazendo, botar cargo comissionado dentro dos CIs, porque eu vou em todos os CIs, eu sei quais são os CIs que tem cargo comissionado. Eu sei quais são os CIs, porque ele tirou toda a zeladoria e daí está botando cargo comissionado, como se cargo comissionado fosse zelador. Não é zelador. É bom para daqui a pouco ele meter um processo na prefeitura e vai ter que pagar mais recurso ainda. Então a gente está criando uma despesa de 4 milhões 302 mil reais por ano. Por ano. E agora eu vou citar assim, posto de Areias, que eles falam que vão ampliar, não ampliaram até agora. Com esse valor dava para ampliar o posto de Areias, 4 milhões. Um ano. No segundo ano dá para ampliar o posto do Luar. Mais um ano. Mais um ano dá para ampliar o posto da Procasa. Poderia falar do bairro Ipiranga, poderia falar do Sertão do Maruim, porque vocês todos sabem aqui que precisa ampliar. E precisa ampliar a equipe também. Então a gente não tem a necessidade de criar cargo comissionado agora, porque a gente está falando de cargo político. É cargo político. Não é cargo para melhorar o atendimento. Como é que, inclusive, vai pagar agora no final de janeiro, porque possivelmente, se for aprovado, já vai nomear, como é que ele vai pagar? Está com falta de recurso. E a lei de responsabilidade fiscal. Então, uma coisa muito clara, vamos definir prioridade. O vereador falou das técnicas de enfermagem, das auxiliares e auxiliares de enfermagem. Cara, que ganham uma merreca, 2 mil e poucos reais, que o prefeito prometeu na campanha para ganhar voto, e ele não cumpriu. Tem vídeo, gente. E todos aqui cobrando isso. Ele não cumpriu. Entre outras coisas, a questão dos cargos efetivos que tem que ser chamado da Secretaria de Assistência Social. E volto a frisar para a população, a gente não está criando 40, 50 cargos de comissão, porque a prefeitura tem 100 cargos de comissão. A gente está criando mais 50 cargos para fechar mais de 500 cargos comissionados. Sem falar dos terceirizados. E aqui se falou dos terceirizados que fazem a limpeza na rua, que precisam de todo o nosso apoio e infraestrutura, que faz tempo que essa casa pede e eles não têm uma cadeira para sentar. E eles já fazem o trabalho de limpeza urbana. Porque essa secretaria que o prefeito está criando é simplesmente para ter um secretário, um adjunto e 2 CCM7, para tocar o serviço que eles já fazem. E diga de passagem, vai ter que contratar mais pessoas para fazer a limpeza urbana. Ainda mais no verão, falaram agora, o verão o mato cresce um bocado. E a gente vai ter que contratar mais. Então guarda esse recurso dos 40 cargos, porque uma coisa é tu criar uma secretaria, que vai ter um secretário e um secretário adjunto. E uma diretoria, ok, 3 cargos, que daí depois tu vai fazer uma outra licitação para contratar as pessoas que vão fazer a limpeza urbana, tão necessária para a cidade. Volto a frisar, a limpeza urbana é tão importante quanto saúde, quanto educação, quanto segurança, porque influencia em tudo, na saúde pública, na segurança, porque aquele terreno baldio que o proprietário não limpa, a prefeitura acaba fazendo a limpeza, e isso é bom, porque as pessoas que precisam, por exemplo, circular num lugar à noite que é sujo, é perigoso, mas não é isso que a gente está criando. Não é isso que a gente está criando. A gente está criando a secretaria, 2 cargos, secretário e secretária adjunto, um cargo comissionado diretor administrativo e mais um cargo de diretor operacional, que é a pessoa que vai tocar, teoricamente, a pessoa que vai tocar a parte da limpeza urbana. Daí depois, lá no 7º, diz o seguinte:
ficam criados 40 cargos em comissão, CCM5, conforme o anexo, os cargos, ora criados, integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, mais cargo comissionado para a Educação, e da Secretaria de Urbanismo e Serviço Público. Aqui, infelizmente, não está falando quanto para quanto. Se vai ser 20 para a SUSP, 20 para a Educação. Mas eu imagino que, como é CCM5 para a Educação, vai ser para colocar nas escolas. Mas vocês sabiam que numa creche, numa centro de educação infantil, não tem coordenação pedagógica? Sabia disso, Marquinho, Romeu, Vini, Vera, Rodrigo, Tessari, o Nino, o Constâncio, não tem coordenação pedagógica. A diretora de um CI, o Érica Schmidt, lá na Real Parque, ou Júlia Francisca na Forquilinha, ou Nossa Senhora de Fátima, ou Regina Bastos em Areias, a diretora não tem coordenação pedagógica. E o cargo comissionado da educação não vai fazer o papel de coordenação pedagógica. E daí eu convoco vocês, vão lá conversar com as diretoras. Conversem com as diretoras para saber quais são as necessidades. De cara vão falar de coordenação pedagógica, que o Centro de Educação Infantil não tem. Depois vão falar de secretários de escolar. Secretários de escolar, que ganham 1.800, 1.700, é uma merreca. Inclusive é outra coisa que tem que ser rediscutido aqui a partir de 2026. Que estão vinculados à administração e não ganham quase nada. Então, essas funções, quem nos diz é quem está lá no chão da escola. E daí esses cargos comissionados vão fazer qual função? Porque não vão ficar dentro da Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação já tem bastante cargo de comissão, a gente sabe disso. Uns, inclusive, que exercem funções importantes. O que a gente está dizendo é que a gente não quer que crie mais. A gente não quer que crie mais cargos políticos. Cargos políticos. E vou voltar àquele paralelo que eu fiz no começo. A gente não está falando de terceirizados. A prefeitura tem terceirizado pra caramba. E muitos terceirizados também são indicações. Então, se a gente for botar o pé da letra, dá o quê? 1.000 cargos comissionados, mas terceirizados. Agora diminuiu porque nós não temos zelador. Zelador é uma função importante e que foi tirado. Importante que foi tirado e que me disseram o seguinte: vereador, nós vamos ter que tirar porque fica muito caro para o município. Muito caro para o município. Eu duvido que um zelador custe mais do que o CCM5 aqui. CCM5 vai ganhar quanto? R$ 4.633. Por quê? Por que vai botar? Porque vai ser indicado. Vai ser indicado. Então, minha gente, uma coisa é o que nós temos hoje de cargo político comissionado. A outra coisa é querer criar uma secretaria com 4 cargos e botar mais 40 cargos à disposição da SUSP e da educação. Era importante que tivesse aqui no projeto para falar qual é a função dentro da educação que esse servidor vai fazer. Ele vai ser coordenador pedagógico? O que ele vai fazer ali dentro? Ele vai ser secretário escolar? Qual é a função dentro do sistema de educação? E lá na SUSP, qual é a função que ele vai fazer? Ele vai auxiliar o fiscal de posturas? O que ele vai fazer? Porque a gente está falando, de novo, eu vou dizer, 4.320.000 por ano. Daria para construir, ampliar um monte de posto de saúde. Daria para arrumar um monte de creche que está com vazamento. Dei uma passadinha lá no CI do Luar. Eu falo o nome que eu conheço todos eles. Eu estou dentro de todos eles. Vai lá no Luar, vê como é que está o teto do Luar. Pega esse recurso aqui para ver se não deixa novinho, para não cair forro na cabeça das crianças. Mas não, vamos criar os cargos de comissão e, infelizmente, 4.302.000 não vai para o Luar, ou não vai para o posto de Areias, ou não vai lá para o CI Nossa Senhora de Fátima, na Forquilinha, que precisa de uma reforma, ou vai lá ver como é que está o Los Angeles, que o passa-prato, a cozinheira tem que andar até chegar lá na parte onde é a refeição, porque não tem passa-prato. Ou vai dar uma olhada no José Nitro, que está sem dinheiro para terminar o José Nitro. Vai ver como é que é lá.
Que também a cozinheira tem que levar a bandeja com feijão quente até lá na frente, porque não tem um passaprato, porque aquela creche, enfim, não dá nem para receber as crianças. Então, por essa razão, eu voto contrário, porque tem muito mais prioridade para esses 4.300.000 do que criar cargo comissionado. Obrigado, presidente. Chama agora o vereador